Noite deliciosa, né? Então vamos lá aos nossos recados. A nossa casa tem palestra todos os dias. Os horários estão afixados ali no mural e para os amigos da internet no nosso site. Então tem todos os dias de atividades e horários. E hoje nós não temos ninguém de primeira vez, né? Então são todos da casa. Seja bem-vindo à nossa casa. Primeira vez, seja bem-vindo. Então, os trabalhadores, né, aqui presentes já sabem quais são os dias e horários, mas para os amigos da internet a gente vai falar sobre as atividades da casa, né, que tem palestras e passe todos os dias. E temos também na área social a entrega de cestas, né, que é uma vez ao mês, e a gente agradece os alimentos que a gente tem arrecadado para essas cestas e também pede a colaboração de todos, né, que possam colaborar com 1 quilo de alimento não perecível para a composição da cesta das famílias. E tem também os sábados o lanche que é distribuído aos moradores de rua aqui da região do Carandiru e que é feito todos os sábados às 17 horas. Então, quem quiser conhecer o trabalho e participar é muito bem-vindo. Que mais? Então, temos aqui uma ação social entre amigos que é para arrecadar fundos para a festa dessas mesmas famílias que são cadastradas. As crianças recebem uma sacolinha de Natal. Então, quem não pegou a sacolinha e quiser pegar ou levar para um parente, vizinho, é muito gratificante esse trabalho, né? Então, você vê a carinha feliz das crianças. E para essas famílias, no dia da entrega, vai ser feita uma festa, né? Muito bonita a festa para quem já participou. Então, a renda dessa ação, que é uma rifa, no valor de R$20, tá? Que é uma TV, o sorteio de uma TV LED de 43 polegadas, que vai ser sorteado dia 25 de novembro, tá? Pela Loteria Federal. Então, quem puder colaborar também, a gente agradece, né? A casa fica feliz. E eu acho que é só dos nossos avizinhos. Então, vamos nos acomodando de maneira mais tranquila na cadeira, para que a gente possa serenar os nossos pensamentos, o nosso coração e agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer pela oportunidade da vida e todas as bênçãos que a gente tem recebido. E pedindo ainda que eles nos assistam, nos ajude para que a gente possa compreender o tema hoje que vai ser explanado e que a gente também possa ser multiplicador, que a gente consiga levar aqueles que estão à nossa volta, seja família, seja amigos, no trabalho, onde a gente passar. Que sejamos nós uma sementinha, um pontinho de luz e que possa estar levando também, através de nós, esses entendimentos, né? Da maneira como a gente entende, da maneira mais simples possível, mas que a gente possa estar levando uma palavra de conforto, um abraço, um sorriso e agradecendo, assim como a gente entra aqui também recebe esse carinho, que a gente possa levar aos que estão conosco. Agradeço, Pai, pela essa oportunidade, agradeço também aos mensageiros, aos diretores do trabalho, aos dirigentes desta casa. Que possamos ser envolvidos em paz e luz. Que assim seja. E hoje a Raquel vai falar com a gente, né? O tema é Espiritismo para a Criança, da Revista Cristã de Espiritismo. Seja bem-vinda, Raquel. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham também via internet. E hoje é Dia da Criança, né? Estamos aqui, as crianças espiritualmente falando, né? Com certeza. Mas, gente, não é fácil falar de criança. Eu fiz essa palestra na segunda-feira e eu estava depois analisando. O texto, ele é rico, é o texto da Revista Cristã do Espiritismo, não é? Feito por Victor Rebelo. E cada frase lida do texto já dá uma palestra. Isso aqui é um tema para um seminário de um dia todo. Então, nós vamos bater um papo sobre tudo isso, porque o que acontece? Quando nós falamos de criança
e educação, nós tecemos vários pontos de vista. Então, cada um tem a sua maneira de pensar. É lógico que, para isso, nós temos uma base. Agora, a questão do certo e do errado, é óbvio que existe, mas para nós é muito difícil entendermos como o que é realmente certo perante aos olhos divinos, no que diz respeito à educação de uma criança, e o que é errado. Porque dentro do que nós ainda ignoramos, nós consideramos certo aquilo que fazemos e errado aquilo que deveríamos fazer, não é? Porque nós ainda não entendemos a real visão divina. Então, isso para nós é muito conflitante, chega a dar aquela aflição íntima. Vem a culpa, vem a questão da consciência, da responsabilidade, mas, acima de tudo, isso é relevado pelo amor, porque é em nome do amor. Então, quando é em nome do amor, o peso é diferenciado. Então, por aí fica muito difícil nós realmente elegermos a maneira correta no que diz respeito a chegarmos até a criança. Quando nós nos situamos no mundo de hoje, nós vemos que as crises existenciais, aliás, a fragilidade emocional, o quanto nós somos mexidos psicologicamente, traz uma série de fatores que contribuem para essa dificuldade. Às vezes, facilita. Às vezes até facilita, não vamos dizer que não. Mas para que nós possamos avaliar como um fácil acesso, essa contribuição toda, nós já passamos por uma grande aflição íntima para podermos chegar até aí. Não é? Porque hoje existe muito aquela questão, será que eu estou fazendo certo? Ai, mas eu não estou dando o suficiente. Ou então, será que eu estou dando em demasia? O que é certo, o que é errado? A mídia colabora muito com isso. E a mídia nem sempre oferece o melhor. Nem sempre. Mas influencia com um peso muito grande. E não influencia só a criança. Influencia os educadores. Tanto o pai, como a mãe, como o educador. Então, cria-se uma bagagem muito grande de aflições. E, às vezes, a gente não sabe o que fazer com tudo isso. E a criança está ali, crescendo. O tempo não para. Ela está crescendo. Quando nós vemos aquilo que nós deveríamos ter feito lá atrás, quando ela era ainda pequenininha, lá na tenra idade, nós não fizemos, só que ela já cresceu. E aí, agora? Então, esse tipo de aflição vira uma constante na nossa vida. Então, nós temos que ter o quê? Mediante tudo isso, uma base. Vamos criar uma base, uma convicção, uma estrutura para que nós possamos ter a segurança e a certeza de que estamos fazendo o melhor. O melhor. Errar, nós erramos. Erramos muito. Não é? Então, vamos procurar fazer o melhor dentro de tudo aquilo que nós vamos adquirindo, angariando, assimilando com conhecimento. Porque nós temos aí um mundo todo à nossa volta que pode nos contrariar. E essa criança que está sob os nossos cuidados, ela tem que assimilar essa base que nós vamos passar para ela poder se defender do que está à nossa volta, do que está no mundo lá fora, também com convicções corretas, com certezas. Não é? Então, nós temos muita coisa. A globalização, a internet, a TV, os celulares, porque hoje qualquer criança tem um celular na mão. E o celular na mão é um mundo. Né? Antes, ela tinha o computador. O computador ainda fica em casa. Hoje, ela leva esse mundo na mão, aonde ela for. E ali ela encontra coisas, né, usando aquele termo assim, bem até, do arco da velha. Ela vai encontrar. E ela quer saber o porquê que aquilo está ali. E o que ela faz com aquilo. Ou então, contesta. Se o pai ou a mãe ou o professor falar alguma coisa, ela fala, não, mas não é não.
porque eu procurei no Google e tá assim, assim, assim. E aí, aí o pai, a mãe, o educador tem que procurar no Google também para saber o que o Google está falando, para saber até onde está certo, até onde está errado. Não é? Porque, como qualquer outra invenção, toda invenção, ela chega até nós para ser bem utilizada. Mas, dentro da nossa incapacidade, da nossa ignorância, nós usamos de acordo com o que nos convém. E a criança não é diferente. Não é porque ela é uma criança, que ela é um anjinho, né, ingênuo, que vai fazer o correto. Aquela criança, às vezes, é um espírito muito mais antigo do que qualquer um que a educa, qualquer um que a instrui. Então, em determinadas ocasiões, nós temos que enxergar essa criança de igual para igual. Dependendo do assunto, dependendo do contexto, tem que ser encarado frente a frente, de igual para igual. É lógico que nós não vamos entulhar na mente daquela criatura, que ainda numa fase cronológica não comporta certos conhecimentos, determinadas informações que ela não vai saber o que significa, não vai saber digerir. Mas à medida que ela vai entendendo, nós vamos especificando e detalhando aquilo tudo. Porque senão ela vai ficar com conceitos totalmente deturpados, totalmente errados. E depois, para tirar, só uma outra encarnação, né? Onde ela virá à mercê de outros educadores. Então, é para isso que serve a infância. A infância, o espírito reencarna naquele corpo ainda tão limitado, não é? Com o cérebro e a inteligência indo, né, evoluindo degrau por degrau. Isso é proposital, para que nestas oportunidades do entendimento que ela vai adquirindo a cada dia, com o passar do tempo, com o passar da idade, nós possamos, com conta-gota, colocar um conhecimento a mais naquele espírito, não é? Porque a infância serve para moldar, para educar, principalmente quando o espírito é aquele que tem necessidade de aprimoramento. Então, ela vai, com certeza, reencarnar num meio onde ela vai adquirir esse aprimoramento. E tem que ser feito de forma cautelosa para que a criança assimile aquilo de forma concreta, que se firme, fixe dentro dela. Né? E também pode acontecer ao contrário. Pode acontecer daquela criança ter uma bagagem moral e evoluída muito maior do que aqueles pais que a receberam. E ela vai também transmitir o que ela conhece de forma, para ela, natural. Para ela é natural. É o que nós vemos em muitas crianças hoje. Né? O que nós temos que tomar muito cuidado, houve aí uma revolução, aquela coisa, explodiu a questão das crianças mais evoluídas, enfim, para que nós prestássemos atenção nessas novas gerações. O que nós temos que entender é que essa evolução nem sempre é uma evolução moral, é uma evolução intelectual. Eles têm, sim, um conhecimento tecnológico, têm um conhecimento intelectual maior do que o nosso. A criança hoje, a primeira coisa que ela aprende a falar é www. Não é a e ou u, ou papai e mamãe. Não, ela aprende o www, não é? Ou então, como aconteceu na minha casa, minha netinha, a primeira coisa que ela falou, eu quero petar. Eu quero apertar, não é? Apertar o botão do computador. Por quê? Porque era o natural, é o que ela via na casa dela. E é natural isso não acontece na casa de um ou de outro, acontece hoje. Ela vai ver isso, ela vai ver os pais pagando, fazendo pagamentos com cartões, qualquer coisa vai no celular, qualquer coisa acessa o controle remoto ou a internet no computador.
Imagine isso numa mente daquela criancinha que só está olhando, não sabe nem falar, não sabe nem sair do lugar, não sabe nem engatinhar. O mundo é assim. O mundo vive de botões. Aí ela descobre o que ela vai fazer com aqueles botões. Se nós não estivermos por perto, esse botão vai fazer, aliás, esses botões vão fazer um estrago danado. Nós temos que vigiar esses botões que eles querem tanto apertar. Né? Essa é a função educadora, porque nós não temos mais, hoje em dia, como fugir dessa tecnologia, do mundo globalizado por um sistema de informação. Né? Então, nós não temos como fugir disso, faz parte. Então, nós temos que aprender a lidar com isso de forma educativa e que seja de uma base emocional e moral das melhores. Quando não, a única. Não é? E também a questão de transportarmos para a escola a educação que devia acontecer em casa. O lar, ele existe para educar. A escola existe para instruir. É diferente. Deixar na mão do professor para que ele eduque não é trabalho, tarefa do professor. O professor, ele ajuda. A criança, ela já vem com aquela bagagem educacional de casa. O professor, ele vai perceber, ele vai verificar qual é a mensagem que a criança recebeu em casa, como é que ela chega até a escola. O professor, ele vai contribuir para que aquilo se torne cada vez melhor, ou vai procurar fazer com que isso se modifique, seja substituído, mas a base moral ele está tendo na casa dele, não é na escola, não é? E a escola também, com toda a pressão, com toda a cobrança que a sociedade exige, muitas vezes os professores, os educadores não dão tanta atenção para isso, porque também não há tempo. A função deles é a instrução para que aquela criança, aquela criatura se torne um cidadão, se torne um adulto com uma instrução que vai lhe dar o quê? Um meio de vida bom, onde ele vai poder prestar todo tipo de testes para ter bons empregos, para ter uma colocação cada vez melhor, para que possa frequentar cursos superiores, né, com várias especializações e atualizações cada vez melhores, para entrar no mundo competitivo de uma forma conceituada e de uma forma notável. Porém, isso não é educação. A educação é outra coisa. A educação, ela está baseada no que ele traz de moral dentro dele, e não em quantos certificados e diplomas ele possui. O estudo é importante? É importantíssimo, é lógico, porque a partir do momento que o espírito, ele pode ter, dentro da sua profissão, a profissão que ele escolheu, um conhecimento maior, ele vai atuar com mais amor, com mais dedicação, com aprimoramento, ajudando os outros. Porque toda profissão é de auxílio, toda e qualquer outra. Nós vivemos entrosados no mundo profissional, onde trocamos uns com os outros. E quando nós podemos dar o melhor de nós, é altamente gratificante. E quem sente isso? Nós, espíritos. É altamente gratificante espiritualmente. E isso faz com que nós possamos sentir um bem-estar enorme. Então, é importante, mas não é básico. Não é a base. Nós vemos criaturas com tudo isso, com um grau de instrução altíssimo, com uma notoriedade enorme no meio profissional, em todas as questões sociais também, porém, como pessoa, pode deixar a desejar. Quando vemos o contrário também. Não é? Nós vemos aquela criatura que profissionalmente ainda há esse preconceito, infelizmente, não é? Não damos nada por ela, vamos dizer assim, mas que é aquela pessoa,
invejável como pessoa. Aquela pessoa rica pelo modo de ser. Né? E nós ainda rotulamos as pessoas. Né? Na sociedade, na reencarnação, nós fazemos isso. Quando somos espíritos reencarnados, nós rotulamos. Tudo tem rótulo. Né? A nossa religião tem rótulo. Nós somos rotulados. Quando nós queremos identificar alguém que nós não sabemos o nome, nós rotulamos. Nós rotulamos. Né? Nós damos algum título para a pessoa. Nós somos assim. E perante Deus isso não existe. Somos todos iguais. Né? Nós somos diferentes naquilo que nós angariamos como bagagem espiritual. É aí que nós somos diferentes. É aí que nós somos mais ou menos evoluídos. Isso não perante Deus, porque perante Deus não vai achar isso ou pensar isso, enfim, não é assim. Mas Ele vai fazer de tudo com que aquele que ainda não conhece tanto, ainda está lá atrás, seja auxiliado por aquele que está lá na frente. Enfim, faz com que os caminhos se cruzem, o entrosamento aconteça e faça brotar nessa criatura a vontade de vencer e de evoluir. Não é? A criança é assim. A criança é assim. A criança, ela se espelha em alguém. Isso é inevitável. Ela sempre tem alguém como exemplo. Sempre tem. Sempre. Não é? Por quê? Porque para ela é natural fazer como o outro. Então, isso é alta. Então, por isso que esse outro, seja quem for, tem que exemplificar da melhor forma possível. E isso tudo vem do que esse outro também recebeu. É uma cadeia, é um elo, não é? Sequente de informações, de exemplos, que ajuda a criar esse caráter, que ajuda a criar toda uma moralidade. Então, nós temos todas essas questões muito importantes em todos os papéis. Já fomos crianças. Teremos sempre em nosso caminho uma criança. Não é? Sempre, sempre faz parte do convívio. Convívio familiar, convívio social, faz parte, quando não profissional. Não é? Então, faz parte. É muito interessante, aqui no texto, ele diz que a conversa, o diálogo com o espírito deve existir sempre, desde antes dele nascer. Antes dele nascer já tem que haver a conversa. Vamos conversando. Né? Amiguinho já está aqui, você vai chegar, vamos conversando. Nasceu, está lá, o recém-nascido, ele identifica vozes e o tom de voz. Ele sabe quem está falando e em que tom está falando. Se é um tom de alegria, se é um tom de tristeza, se é um tom de braveza, não é? Se é um elogio, se é uma brincadeira. É assim que ele sabe. Ele reconhece a voz. Então, por isso é importante o convívio com essa voz, esse contato, desde antes dele nascer. E por que parar depois? Não, tem que ser sempre. De acordo com o que ele vai entendendo. De acordo com o que ele vai entendendo. Não é? Não faça isso. Se disser para a criança, é que nem para o animal. Se disser, não faz isso. Não, né? Ele vai fazer, claro. Claro, você está brincando, você não está falando sério. O não faça isso é não faça isso. Não é? Que bonito que você fez. Gostei, ótimo. Não é? Porque o elogio é motivador. O elogio, não mimo. O elogio é motivador. O sim, o não, o certo, o errado, tem que estar presente ali. Sempre, sempre, sempre. Porque aí, essa criança que vai ouvir isso durante a sua fase cronológica infantil, ela vai crescer um adolescente, na maioria das vezes, não vamos generalizar nunca, mas a maioria das vezes, pensante. Pensante, vai pensar. Vai ter uma hora que ele vai pensar. Apesar que vem aquela fase, né, que não quer pensar em nada, não quer saber de nada, porque tudo que vem do pai, da mãe, do educador é careta, não quero saber. Mas lá na frente ele vai lembrar. Vai lembrar. Principalmente porque é na adolescência que acontecem as primeiras cabeçadas.
É aquele sofrimento dramático por qualquer coisa, não é? Ou então é o não quero saber de nada também, por mais importante que aquele nada seja. Então, aí vem aquela coisa, então, é onde mais a mãe e o pai se pegam, né? Meu Deus, o que eu fiz de errado? Nem sempre, às vezes não fez nada de errado. Às vezes ele está se descobrindo. Calma, que ele está se descobrindo. Não vamos deixar para lá, nunca. Sempre está olhando o que está acontecendo. Mas muita calma com aquela culpa, com aquele peso na consciência, porque é uma fase em que ele está se descobrindo. Aí vai chegar a fase adulta, onde ele vai realmente colocar na balança, fazer a seleção e saber realmente onde foi que ele errou. Ele vai saber onde foi que ele errou. Porque o erro traz sofrimento e marca, e marca. E como no adolescente tudo é muito intenso, o sofrimento dele, ele não vai esquecer o que ele sofreu na fase da adolescência, porque marca demais. Então, nós temos isso em nós. Nós temos. Às vezes, quando nós paramos para pensar friamente, né, conscientemente, usando toda a razão, nós falamos, nossa, mas eu sofri tanto por isso. Mas naquele momento era intenso, não é? Porque a fase de transição que o espírito passa nessa fase cronológica é intensa. Tudo é intenso. Então, nós temos que aprender a conhecer, não é? A entender. Não também dar tanta vazão, porque senão ele não vai crescer nunca. Vai ser o eterno adolescente. Mas aprender a conhecer a fase delicada. E a questão da individualidade, né? Porque cada um é cada um. Cada um é cada um. Aí vem o espírito atuando aí. Porque o que é sofrimento para um não é para outro. Isso faz parte da nossa individualidade. É onde nós respeitamos. Onde nós nos respeitamos. Então, entra tudo isso como uma base na educação. Respeito. Respeito é importantíssimo. Né? A criança, ela aprende o respeito à medida em que o entendimento dela também evolui. Então, não adianta nós queremos fazer um sermão, uma palestra para uma criança de 5, 6 anos sobre respeito. Não é assim. Pouca coisa ela vai entender. Mas, se ela sentir que ela foi desrespeitada, ela vai entender. Aí ela vai entender. E isso acontece muito na escola, né, que é o meio social da criança. Ela entende muito por aí. Ela entende, por exemplo, que aquelas coisas banais, entre aspas, que acontecem na escolinha, na pré-escola, na escola, é muito importante para a criança. Para nós pode parecer banal, mas é assim que ela entende. Por exemplo, o Zezinho pegou minha borracha. Dói, né? Ele devolveu? Não. Doeu. Ela vai pegar a borracha da Mariazinha. Então, você lembra o dia que o Zezinho pegou sua borracha? Não foi legal, foi? Não. Agora você pega a borracha da Mariazinha e não devolve? É a mesma coisa. Tá? A Mariazinha vai estar lá tão triste como você ficou no dia em que o Zezinho pegou sua borracha. Qual é a moral da história? Ninguém vai pegar a borracha de ninguém. Emprestado, sim, devolve. Pegar e não devolver, vai doer, não vai? Isso é falta de respeito com o coleguinha. E vai por aí afora. São exemplos que cabem dentro do entendimento da criança, naquela hora. Tá? Puxar o brinquedo. Não, eu não quero dar, não sei o que, não sei o que lá. Faz sentir a dor que o outro está sentindo. O outro, não, você está gostando? Não está. Então, ele também não vai gostar. Não é? É a questão do respeito. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça para você. Então, a criança ela vai entendendo isso à medida que vai processando na cabecinha dela os acontecimentos da vida. E ela vai saber qual é o grau de respeito e de responsabilidade que lhe cabe. Que lhe cabe. E assim vai se desenvolvendo o caráter e a personalidade de cada um. Aquilo que nós chamamos de individualidade. E isso é muito importante. Então, para resumir e para que possamos
terminar, nós vamos dizer aqui, tem as 3 últimas frases desse texto, que diz assim: não vamos deixar... Bom, primeiro, a família é a base da educação. Não vamos deixar que a sociedade imponha seus valores sobre os nossos filhos. Mostre para as crianças as coisas boas da vida, seja na arte, na ciência, na vida em si. Na espiritualidade, principalmente, à medida que ela for entendendo. Nossos filhos não são nossos. São espíritos que a vida nos confiou para que possamos amadurecer juntos. Isso é importante. A caminhada, o compartilhar. Estamos ali juntos, nós vamos crescer juntos. Nós não sabemos uns mais do que o outro. Nós vamos aprender juntos aquilo que nós ainda não conhecemos. Não é? E assim nós vamos traçando o nosso dia a dia, junto aos nossos pequenos. Que assim seja. Alguém gostaria de fazer uma colocação? Oi, Léo. É muito legal a sua palestra, né? E fico pensando, né? Porque antes de entrar aqui eu vinha conversando com a Paula sobre o que está acontecendo aí fora, né? E você veio com essa palestra muito oportuna, né? Falando da educação, da criação, tudo, né? E justamente no final você fala dos valores, né? Eu vejo às vezes também uma reflexão que eu fiz, que muitos pais procuram psicólogos para os filhos, mas não procuram para eles para entender os filhos, né? Então, acho que é uma terceirização, né? Também. O que você aconselha, assim? Porque como você é educadora, você tem muita informação, né? Mas a gente que vem de outro meio profissional, a gente não sabe essas coisas, né? E como é que a gente faz para aprender tudo isso? O que você aconselha? Então, Léo, é assim, é interessante, mas seria fácil se nós tivéssemos uma visão. Porque essa nós já temos, né? O difícil é passar para o outro. É a visão de que somos todos iguais, primeiramente. Tá? Então, como você falou, terceirizar o problema do meu filho. Meu filho está com problema, vou mandar ele para terapia. Mas o que será que ele está recebendo de mim? O que será que ele está recebendo como carga de informação? Qual é a mensagem que ele está captando em casa, no meio que ele vive, para ele ser assim ou estar se comportando assim? A maioria hoje, Léo, dos psicólogos, não é, infantis, eles estão tratando a família. A família, tá? Porque já houve essa sacada de que a criança não está assim só por ela, que deliberadamente. Não, tem alguma coisa por trás disso. Então, vamos conversar com o papai, vamos conversar com a mamãe, às vezes até com a vovó. Vamos ver o que está acontecendo? Para que o psicólogo possa se situar e saber. E muitas vezes eles encontram a questão aí. Então, quando nós podemos chegar até o pai ou a mãe com essa abordagem, com essa questão, fica fácil. Fica fácil. Porque a maioria é resistente. A maioria vai na questão, não, é o meu filho que está assim. Né? Agora, quando o educador, ele sabe, ele vasculha um pouco e sabe de onde vem aquela criança, ele sabe onde está o problema. Aí a questão é como é que eu vou chegar na mãe, no pai, que é quem precisa para poder, né, abordar a criança. E o psicólogo hoje está fazendo isso. Eu tenho visto acontecer bastante, bastante. Eu acredito que isso já seja um progresso, porque já houve essa sacada de que a questão não está só na criança. E para isso não precisa nem ter a visão espiritual, é a visão psicológica mesmo.
A carga de informação que a criança está recebendo, que não é uma carga tão positiva e tão instrutiva assim. Então, é lógico que na maioria das vezes a gente tenta chamar a atenção do pai e da mãe da melhor forma possível, fazer essa abordagem com delicadeza. O que acontece? Como é que está o ambiente em casa? Tenta vasculhar. Alguns pais são resistentes. São. Aí, o psicólogo pode ser que consiga. Agora, os educadores ficam um tanto na retaguarda, mas olhando e fazendo o que podem fazer. Tá? Agora, obviamente, Léo, se a visão fosse aquela, somos todos iguais. Meu Deus, se o meu filho está assim, eu vou também me analisar. O que será que está acontecendo? Aqui em casa, o que será que está acontecendo? No meio em que ele vive? Vamos sondar e tentar pegar da base o problema? Aí, muita coisa se resolveria, sem precisar chegar a extremos. Mas nós estamos lutando para isso. Mas eu gostei bastante da sua observação, que é bem isso mesmo, que nós vemos que, na maioria das vezes, é aí que está a questão. Problemas mal resolvidos, que não são nem daquele espírito, que é o filho, no caso, lá atrás, mas está sendo transmitida a mensagem para ele e ele deturpa totalmente, não é? Mas nós estamos colaborando, sim, e já houve um progresso, já houve. É que hoje, o que acontece? Com tantos meios que a criança tem de manifestar seus ímpetos, tanto os negativos como os positivos, muita coisa está vindo à tona. Não que a criança, antigamente, na nossa época infantil, ela não tivesse problemas. Não, ela tinha. Ela não tinha como resolver. Hoje nós temos meios de resolução. Toda uma abordagem técnica, psicológica, enfim, tudo, para que se possa resolver o problema já desde a infância. Isso é muito importante. Isso é evolução, para que o adulto já seja um adulto diferente e já resolvido. Não é? É isso, Léo. Vladimir. Oi, tudo bem, Vladimir? Uma coisa que a gente não pode descartar, Porque quando a gente fala de criança, a gente sempre pensa em criança pequena. Mas tem aqueles de 12, 14 anos, eles já estão na idade. Porque aí é a escolha deles. Sim. Aí você colocou aí, que o pai falou, onde eu errei? Às vezes o pai e a mãe não errou. Exatamente. Não. E nessa fase de 12 a 14, acho que é entre 11 e 14, ele assume mesmo o espírito, Ele assume a sua identidade e ele começa a escolha própria. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, isso aí acontece mesmo. Então, tem muito, nos colégios hoje, é muito normal, nessa faixa de 12 a 15 anos, 14, muita coisa errada acontecendo, e você, às vezes, o pai e a mãe são pessoas, assim, íntegras, normais, e o filho é a opção. Exatamente, Vlad. Você agora está querendo lembrar o nome, não está me lembrando a mente, mas é o fim do filme que é legal, Eu vou contar porque eu não lembro o nome. Quem sabe nós lembramos por você, vai. O policial, ele persegue um rapaz que faz muita maldade com moças, mulheres, Ele esquarteja, ele faz coisa muito grave mesmo, E ele persegue. Aí quando ele chega no policial, ele entra na casa do policial, que parece que é um trailer, ele mora, do rapaz que faz isso, é um jovem. Ele faz, e a mãe dele está indo para um culto nos Estados Unidos, Ela fala, filho, estou indo para a igreja. Ele fala, tá bom, mamãe. Ela fala, eu deixei um salmo aberto, leia, e eu vou pedir muita oração para o pastor hoje por nós. Ele fala, faça isso, mamãe, por você e por mim. Aí a hora que o policial vê de frente a frente, ele é um cara assim, igual a gente, Aí ele fala, o que você pensava em encontrar um monstro? Ele fala, eu sou assim, sou normal. Só que era a escolha dele, entendeu? Delicado. Isso, eu acho que existe muito nos nossos jovens. Nessa idade que eles começam 12, 14 anos, eles começam a fazer as escolhas. E aí o pai e a mãe, por mais exemplo que deu, por mais tentando acertar, não foi eles culpados. Exatamente, eu entendi, Vlad. Aquela coisa os pais fizeram o que puderam fazer.
Tem um menino que ele fica, agora ele já está mocinho, né? Já está bem novinho. Ele ficava ali na Zona Leste, que é perto da uma favela, né? E ele ficava à noite, 10, 12 anos, ficava pedindo, né? Eu passava a noite lá aqui na casa da minha mãe, eu tinha o hábito de sempre dar um lanche para ele. Aí uma vez eu fiquei intrigado, né? Falei, por que você fica aqui com essa idade, né? Aí ele falou que o pai estava na cadeia, a mãe trabalhava à noite, saía para trabalhar na rua, ele não sabia o que ela fazia ainda, né? E foi meus irmãos roubam, eu não gosto de roubar. Olha. Aquele foi um dos maiores exemplos que eu vi na minha vida, né? Porque ele estava no meio que tudo levava para coisa errada, mas ele não queria. Entendeu? E eu soube que ele acabou conseguindo estudar, já está entre uns 19 e 20 anos. Eu cheguei a acompanhar ele nessa fase, assim, e ele deu certo. Quer dizer, ele saiu lá da favela, entendeu? Ele conseguiu estudar, eu não sei que curso que ele está fazendo, ele está numa faculdade. Então, Olha, legal. Existe os dois extremos, né? Onde entra a escolha pessoal. Com certeza, Vlad. É verdade, é isso mesmo. Os pais, aqueles espíritos que vêm comprometidos como pais, têm uma tarefa, claro. Mas existe o verdadeiro ser que habita naquele espírito como filho, que às vezes prevalece. Então, no caso, você citou os extremos. No caso, a índole boa, a boa tendência, o correto, ele soube resistir. Ele resistiu. Quer dizer, é aquele que realmente assimilou o que seria o que é do bem, o que é bom, e estava fincado nele. O meio não influenciou. A bagagem espiritual, realmente, não influenciou. Talvez esse espírito estivesse ali por uma prova. A prova dele era ver se ele ia sucumbir ou não. Exatamente, a prova da resistência. Enquanto o outro que você falou do filme, também, a mãe com certeza fez o que pôde, os pais fizeram com certeza o que pôde, mas ainda, ele tendia, a tendência dele era para o mal. Então, mas ele já tinha aquele lado, como essa cena que você citou, em relação à mãe, ele já tinha aquela coisa que já estava modificando dentro dele, com a convivência, com o amor daquele espírito. Mas perante o mundo, ele ainda não sentia esse respeito e essa afeição. Não é? Então, é o aprendizado. Esse é o aprendizado. Não é. Né? É o que nós citamos no início da palestra. Quantas vezes a mãe e o pai ficam, onde foi que eu errei? Não é assim. Isso existe mesmo. Nós ficamos sentindo isso, mas nem sempre está. Está vendo como é complexo? Gente, é complexo, nós temos que pensar, cada caso é um caso, existe, tanto o pai, como a mãe, como a criança, são individualidades. Estamos ali, não é? Em lição. Não existe, seria tão fácil, né, se existisse, né? Seria tão fácil seguir a receita, não é? Mas se houvesse uma receita, nós não saberíamos quem somos, não nos conheceríamos. Mesmo com a receita, a gente ainda tenta mudar. Diferente de você, né? Os mesmos ingredientes. Não é? Não sai igual. Imagine se fosse. Então, não tem jeito. Vai sair diferente de qualquer forma. A individualidade, ela prepondera. Sempre. Não é? Basta ver pela impressão digital. É fantástico, né? Gente, obrigada mais uma vez, uma boa semana a todos, um bom final de semana prolongado para quem o tiver, né? E que possamos ter uma noite na paz de Deus, que assim seja.
Então vamos lá, queridos, para as nossas vibrações, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui e elevando o nosso pensamento ao Criador, pedindo uma vibração de paz, de esperança, de renovação para todos esses jovens, para as crianças, para que possam sempre encontrar espelho, para encontrar palavras amigas que possam encaminhá-las sempre. Aproveitando então esse momento de tranquilidade, vamos fazer as nossas vibrações pedindo uma paz, pedindo amor, pedindo entendimento pelos nossos governantes, para que façam o melhor, para que possam tomar as melhores decisões, e vibrando também harmonia, vibrando amor pelo nosso planeta, especialmente onde há muita guerra, onde há muitos conflitos, que os amigos da espiritualidade possam, de uma certa maneira, harmonizar, para que a gente também possa emanar os nossos pensamentos, para que se unam e que possa haver paz, diálogo. Vamos também vibrar por todas as pessoas que se encontram doentes ou hospitalizadas, mentalizando sempre os hospitais, os doentes, e também os médicos, os enfermeiros que cuidam dessas pessoas, para que façam o melhor, sempre ouvindo a intuição dos nossos amigos espirituais, que possam levar o alívio para essas pessoas. Vibremos também pelos nossos irmãos que ainda estão desabrigados, que moram nas ruas, que sejam também assistidos e amparados. Pedimos também uma vibração por todos os lares, pelos pais, pelos educadores, para que haja sempre diálogo e respeito com os pequeninos. E nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui juntos e que com certeza saímos muito mais tranquilos, mais serenos e também mais conscientes das nossas responsabilidades. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Agora então nós vamos